Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todas. Espero que todas estejam bem na presença do Senhor. Hoje é sábado, é o finalzinho de semana chegando. Que Deus abençoe cada uma de vocês, minhas amadas irmãs. Cada uma de vocês seja abençoada, tenha um final de semana abençoado, tenha uma semana abençoada para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs? Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, dêem um joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis que é do nosso Deus. Amém? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Isaías 36, e o verso 1, que diz assim: a mim e a você, louvado seja o nome do meu Senhor. Aconteceu que no ano desígnio quarto do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra toda a cidade forte de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou Razaque desde Laquis a Jerusalém e ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto do cano do tanque mais alto e junto ao caminho do campo do lavradeiro. E então saiu a ele Eaquias, filho de Equias, o mordomo Senape, o escrivão, e Joá, filho de Efá, e chamar-lhe. E Razaque lhe disse: ora, dizei a Ezequias, e assim disse o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta que tu manifesta? Bem posso eu dizer, o teu conselho é poder para a guerra, são apenas vã a palavra em que, pois, e agora confia que contra mim te revelaste. Eis que confia naquele bordão de cana que branda a saber no Egito, que se alguém se apoia nele, lhe entrará pela mão e lhe furará. Assim é o faraó, o rei do Egito, para com todos que nele confia. Louvado seja o Senhor. A palavra de Deus fala para mim e para você aqui, falando do rei Ezequias, o rei de Jerusalém, o rei de Judá, o rei da Síria. Esses reis, aleluia, que muitos confiavam nos cavalos, nos carros, no que tinha, né? E o rei Ezequias, muitos queriam tomar aquela cidade. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, um ficava querendo brigar um com o outro, porque cada um queria tomar aquela cidade. E aí um dizia: confia em quem? Confiar no rei da Síria? Confiar no rei de Jerusalém? Confiar no rei de Judá? Louvado seja Deus. E diz assim: eis que confia naquele bordão de cana que branda a saber no Egito, que se alguém se apoia nele, lhe entrará pela mão e lhe furará. Assim é o faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Aleluia. Então, aqui falando da confiança, minhas amadas irmãs, que eu e você temos que ter. E aqui abaixo continua: mas me disseres, no Senhor, o nosso Deus, confiamos. Porventura não é esse aquele cujo alto e cujo altares Ezequias tirou e disse a Judá, a Jerusalém: perante este altar vos inclinarei. Então nós temos que se inclinar diante de Deus, diante do Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo. Nele nós temos que se inclinar, dobrar o nosso joelho, aleluia, se humilhar diante da presença dele. Porque ele que é Deus, ele é que é digno de toda adoração, ele é que é digno de ser honrado, de ser louvado, de ser glorificado. Não é um homem, porque diz que se chama ser rei,
Porque o verdadeiro rei se chama Jesus. Aleluia. Ele é o verdadeiro rei, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu e você passamos a confiar naquele que é digno de toda confiança, naquele que é digno de toda honra, de toda glória, que é Jesus, então a nossa vida começa a se alinhar com a palavra de Deus. Aleluia. Por quê? Porque é Ele que merece a nossa confiança. Confiar em quem? Em Deus. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não no homem, no cavalo, em carro, no que muitos têm, é que coloca a sua confiança. Aleluia. Louvado seja Deus. E diz assim: e então o rei da Síria enviou Razaque desde Laquis a Jerusalém, o rei Ezequias, com um grande exército. E ele parou junto ao cano do tanque, mais alto junto ao caminho do campo do lavadeiro. E então saiu a ele Eliaquim, filho de Equias, o mordomo, Sená, o escrivão, e Joá, filho de Alfá, e Chamalé. E Razaque lhe disse: ora, dizei a Ezequias, assim disse o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta que tu manifesta? Bem posso eu dizer o teu conselho, e pode para a guerra. São apenas vãs as palavras em que, pois agora confia, que contra mim te rebelaste. Aleluia. Então, as pessoas confiam no outro, né? No ser humano, numa pessoa. Muitas vezes tem aquela ali, confia no médico, o médico passa a dar um laudo, não, a sua vida não tem jeito, não tem nada jeito, mas aquela pessoa confia naquela palavra e não confia na palavra de Deus. Porque Deus, ele é vida, minhas amadas irmãs. Deus, ele é o sustento verdadeiro na nossa vida. Aleluia. É aquele que eu e você precisamos cada dia mais confiar. Por mais que a luta, aleluia, apareça, mas nós temos que ter a confiança, a esperança no Senhor Jesus Cristo, porque só Ele tem o poder. Não confia em homem, não confia em carro nem em cavalo, mas confia no verdadeiro Deus, o Deus dos céus e da terra, o Deus que fez maravilha e continua fazendo. Aleluia. Não confiar no ser humano, porque nada o ser humano pode fazer por mim nem por você, mas Jesus tem o poder de fazer. Aquilo que eu não posso, que eu não sei, Ele pode e Ele sabe. Então a minha confiança, a minha esperança tem que estar nele. Eu não posso confiar em uma pessoa que não pode fazer nada por mim. Mas o meu Jesus, que é poderoso nos céus e na terra, até debaixo da terra, Ele tem o poder de fazer aquilo que eu estou pedindo, se for da vontade dEle fazer. Porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus, Ele é soberania, Ele é poder, Ele é honra e Ele é glória. Aleluia. E aqui diz, aqui no verso 7, mas se me disserem, no Senhor, o nosso Deus, confiamos. Então, confiar em quem? Em Deus. No Deus do poder, no Deus da honra e no Deus da glória. Confie em Deus, espere nele, com esperança, uma esperança que nunca pode morrer no nosso coração. É a nossa esperança que temos em Deus. Porque só Ele é poderoso, minhas amadas irmãs. Esse rei aqui ficava brigando, que queria tomar terra, tomar posse, brigando um com o outro. Mas nós temos que ter a confiança, a esperança no nosso coração, somente em Jesus Cristo. Porque só Ele é poderoso na minha e na tua vida, minhas amadas irmãs. Confia, tenha fé, espere, não desista daquilo que você sempre pede a Deus. Continue perseverando e tudo venha a ser para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs. Que esta palavra, minhas amadas irmãs, fique no seu coração e que Deus abençoe. Lhe dê um final de semana, uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.